querido diácono Lineu, querido irmão Fabiano, Fabrício, queridos irmãos e irmãs, a semana toda, desde o ano passado, o convite para a interioridade, vencendo o apelo para a exterioridade. Não que nós não possamos nos cuidar, não é que nós não devamos ter atenção para as situações exteriores da nossa vida. Devemos cuidar, sobretudo lembrando do gênio russo Dostoiévski, que dizia que a beleza salvará o ser humano. Certamente nos inspira, nos impulsiona, nos atrai às realidades exteriores. Mas a nossa vida deve ser adensada pela intimidade com Deus. E Deus está no mais íntimo de nós, na bela teologia poética de Agostinho, que buscando a verdade fora, descobriu que essa verdade estava no seu mais íntimo. E este é o grande combate que todos nós enfrentamos entre a exterioridade e a interioridade. Repito, podemos viver ambas, mas ambas devem estar em equilíbrio, em consonância. Vivendo a exterioridade deve ser reflexo de nossa interioridade plenificada, transbordante. Lembrando mais uma vez, Padre Zezinho, há muitas pessoas vazias porque poucas estão transbordando. Então este foi o convite ao longo da semana. Para esta semana, em especial neste domingo, a partir deste domingo, Nosso Senhor retoma esse ímpeto que há no ser humano com sua inclinação, com a sua natureza inclinada ao mal. Tiago e João, filhos de Boanerges, ou os filhos tronituantes, eles são como que a síntese de nossa natureza manchada pelo pecado original. Estamos sempre a buscar os primeiros lugares, estamos sempre querendo o bem dos nossos. Até aqui não há nenhum tipo de condenação ou enfim, mas isso se torna doentio e perigoso quando essa minha preocupação comigo e com os meus se torna uma preocupação exclusiva. Nós não podemos imaginar que seremos minimamente felizes quando virmos poucos com muito ou tudo e muitos sem nada. Lendo o artigo do Nobel da Economia, ele vai dizer justamente isso, a grande dificuldade das distâncias ou discrepâncias sociais que encontramos na América Latina, que encontramos na África, mas que nós já estamos vendo no mundo europeu, em Paris, na Praça da República, em Roma, próximo ao Vaticano, não sei, na Alemanha, onde mora a nossa amiga, mas essa já é uma realidade que grita aos nossos olhos. Pessoas que não têm futuro, não têm perspectiva, e acorrem aos lugares como nos Estados Unidos também, acorrem no desejo de ter uma vida melhor. Quando esses dois, Tiago e João, ousadamente, viu, Carlinha, por isso que eu não fui ao jantar. Quando os dois ousadamente vão a Jesus garantir seus lugares, os outros ficam, com justa razão, indignados, porque eles foram à parte querendo deles, esquecendo que Jesus estava constituindo uma comunidade. E aí Nosso Senhor é muito claro: entre vós não deveis ser assim. E aí está o nosso
exercício. Nós somos cristãos para quê? Para sermos como os outros? Para sermos como o Espírito do mundo nos inspira? Ou para sermos melhores? Padre, é difícil? Com certeza. Santa Teresa de Ávila vai dizer: é justo que muito custe o que muito vale. Então, lutar para que eu seja uma pessoa melhor, integrada, crescida, amadurecida, a exemplo do Mestre Jesus, de fato, custa muito, e nós não podemos desanimar. Daí o texto da carta aos Hebreus, que está aqui num contexto do templo, relatando que nós temos um sumo sacerdote que nos assiste para que, como diz o profeta Isaías, no justo sejamos justificados. O autor da carta aos Hebreus nos faz entender que esse sumo sacerdote está diante da glória de Deus para que nós permaneçamos firmes na fé, que professamos. Sobretudo, isso sempre foi assim no pêndulo da história, mas sobretudo a partir do século XVI, em especial com as ciências humanas no século XIX, nós estamos contemplando uma sociedade, como dizem os sociólogos da escola polonesa de Zygmunt Bauman, nós experimentamos uma sociedade líquida, que facilmente descarta valores, facilmente descarta pessoas, facilmente descarta aqueles elementos que são a base, a constituição de nossa vida, por várias razões, dentre elas o econômico. Nós estamos assistindo quantas pessoas que foram fragilizadas ou até mesmo perderam os olhos naquele mutirão de cataratas em Belém, não é isso? Que dor, que tristeza. Também aquele caso no Rio de Janeiro, onde pessoas receberam órgãos que não foram devidamente testados e por isso contraíram o vírus do HIV. Então são situações que mostram que o ser humano é capaz das realidades mais elevadas, mas também daquelas realidades mais baixas, mais vis. E daí que nós entendemos Fernando Pessoa, no seu poeta Prece, quando ele termina dizendo: livrai-me de mim, e também quando o nosso cantor nordestino, o querido Chico César, diz: livrai-me das pessoas boas, né? Ou seja, é preciso que nós vençamos a nós mesmos, para que nós nos tornemos pessoas melhores. E essa realidade que enfrentou Tiago e João, essa realidade que enfrentou a primeira comunidade que Cristo enfrentou, nós já enfrentamos nos dias de hoje e enfrentaremos sempre, porque a nossa vida é uma trajetória. Estamos caminhando nas estradas deste mundo rumo ao céu. Daí o valor de permanecer, mesmo quando o vento está em contrário, mesmo quando no mar da nossa vida enfrentamos procelas, mesmo quando estamos desanimados, espiritual ou existencialmente, permanecer. O grande bispo Helder Câmara vai dizer que uma grande graça é começar bem, mas a graça de todas as graças é recomeçar. Meus irmãos e irmãs, diante de tantos conflitos na vida, o convite para que nós vençamos a nós mesmos e permaneçamos na fé. A fé nos faz entender que Deus não é contra nós, Ele está a nosso favor, é Ele quem nos sustenta. Teresa d'Ávila diz que a fé em Deus não exclui de nossas vidas a queda, mas nos faz entender que caídos, Deus estende suas mãos para nos levantar. Por que isso? Porque somos seres humanos,
dizia domingo passado, nós não podemos entrar numa espiritualidade que nos faz querer ser anjos, não. Quanto mais humanos formos, mais de acordo com a vontade de Deus, como foi o nosso pai seráfico São Francisco. Nós não podemos fugir de nossa humanidade. Quanto mais humanos formos, com nossas luzes e sombras, mais em comunhão com aquilo que Deus sonha para mim, para os senhores, para as senhoras. O Salmo 32, meditado ao longo do dia, faz uma oração que muito me agrada. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. E aí nos lembramos da oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós a quem. Ora, se eu perdoo pouco, eu estou dizendo a Deus: me perdoe pouco. Se eu me esforço a perdoar muito, estou dizendo a Deus: me perdoe muito. Isso é muito necessário para a nossa vida, que nós compreendamos que tudo aquilo que devemos devotar a nós, devemos devotar aos irmãos e irmãs. Dizia hoje no almoço, entre uma lasanha e uma galinha caipira, inclusive até deixei os pés da galinha para o nosso nobre artista Wagner, porque ele disse que precisava de colágeno. E entre a alegria do almoço e dos doces, comi um doce de leite que o Augusto disse que vai trazer 2 quilos para mim depois. Dizia que a grande dificuldade na vida de liderança é gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas. E, na nossa linguagem de fé, pastorear almas. Já disse aqui há alguns anos, é bom repetir, irmão Seu Gil, na minha primeira paróquia, dentro da missa, houve uma confusão e eu levantei para xingar as pessoas. Estava perdendo a paciência com as pessoas. E aí, quando eu levantei, irmão Fabrício, quando eu levantei para xingar as pessoas, como os senhores me ouvem, eu ouvi: se eu tenho paciência contigo, por que não tens paciência com meu povo? Então, irmãos e irmãs, o convite é que, orando a Deus para que sobre nós venha a sua graça, pois nele nós esperamos, que nós possamos nos tornar crescidos, e aquilo que desejamos para nós, possamos também desejar para os outros. Estaremos no caminho certo, no caminho, não no caminho de Tiago e João, que queriam só para si, mas no caminho de Cristo Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Termino. É difícil? É, mas em Deus faremos proezas. Que possamos nós, durante essa semana, renovar nossa intimidade com o Senhor e rogar a Ele o desejo, a súplica, a prece de nos tornar pessoas melhores, pessoas que contribuam e não pessoas que atrapalhem, que gerem no outro mágoa e dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs,
Oremos a Deus Pai, todo cheio de amor e bondade, para que ouça as nossas preces. Respondamos cantando. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Dai força ao Papa Francisco para que o Espírito Santo o fortaleça em sua missão de pastor de toda a Igreja e para que ele continue com seu ardor missionário, nos animando a ser uma igreja profética, nós os pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Iluminai todos os consagrados e consagradas, para que sempre se coloquem a caminho para ir convidar a todas as pessoas à participação da comunhão convosco, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Sustentai na fé e na perseverança todos os missionários e missionárias além fronteiras e aqueles que exercem sua missão em realidades de extrema pobreza, conflitos e guerras, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Ajudai-nos a ter um coração livre dos egoísmos, ambições e distante dos desejos de manipulação das pessoas, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Pelos casais da nossa paróquia que vão aí permanecendo em seu grupo, em seus encontros, para que Deus lhes dê forças para perseverarem, para convidarem outros casais. Hoje, ao longo da missa, eu tenho convidado alguns casais e vou repassar para vocês para convidar. Inclusive, William, tem aqui um colega seu que fez até a barba hoje para convidar ele e a esposa para participar do grupo. Vou te apresentar depois, viu? Para que o bom Deus anime a vida do matrimônio desses casais, lhes ajudando em sua caminhada, nós os pedimos. Mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Todas as comunidades espalhadas em todo o mundo que neste domingo, nesse final de semana, estão fazendo suas ofertas em prol das missões, para que sua generosidade seja recompensada e que Deus lhes retribua, nós os pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Acolhei esses pedidos que humildemente vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o